Olá, bom dia para você. Seja bem-vinda a essa edição. Estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta manhã o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e o resultado pode sair ainda hoje. O relator do caso votou pela inelegibilidade do ex-presidente por 8 anos. O processo no TSE contra o ex-chefe do Executivo teve como origem uma ação de autoria do Partido Democrático Trabalhista, referente a uma reunião de Bolsonaro com embaixadores em julho de 2022. Na ocasião, o ex-presidente fez críticas ao sistema eleitoral e a reunião foi veiculada por emissora pública. O PDT o acusa de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Na última terça-feira, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, votou para condenar Bolsonaro e deixá-lo inelegível pelo prazo de 8 anos. Já o candidato a vice-presidente da chapa de Bolsonaro à reeleição, Walter Braga Neto, teve voto para ser absolvido. O relator disse que as provas do processo apontam para a conclusão de que Bolsonaro foi integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual do evento, com embaixadores. Os demais ministros votam hoje e, para formar maioria, são necessários 4 dos 7 votos. Conforme o regimento interno da Corte Eleitoral, caso algum magistrado solicite vista do processo, ou seja, mais tempo para análise, a retomada do julgamento deve acontecer em até 30 dias, renováveis por mais 30 dias. E o litro da gasolina pode ficar 34 centavos mais caro a partir desta semana. Para o etanol, o aumento deve ser de 11 centavos por litro. O cálculo é da Bicom, Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Segundo a entidade, o aumento se deve à volta da cobrança integral dos impostos federais sobre esses combustíveis, que começa a valer nesta quinta-feira. Uma medida provisória que determinava o aumento somente em 1º de julho não chegou a ser votada. Em março, uma parte do imposto voltou a ser cobrado nos combustíveis e agora a cobrança será total. O Ministério não informou a data exata da volta do imposto. A medida foi determinada pelo governo Lula como uma forma de diminuir o impacto nos postos. A suspensão da cobrança dos impostos foi implementada pelo governo anterior, de Jair Bolsonaro. Segundo a Bicom, os encargos terão impacto total de aproximadamente 68 centavos no litro de gasolina. O valor corresponde a 7 centavos de CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, e 61 centavos do PIS/COFINS, que é o Programa de Integração Social e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social. Sobre o etanol, será cobrado apenas o PIS/COFINS. E um levantamento recente feito por uma plataforma de cibersegurança apontou um crescimento no número de senhas vazadas de usuários brasileiros, saltando de uma média de 6 milhões por mês em 2022 para cerca de 9 a 10 milhões de dados de acesso expostos no primeiro mês desse ano. Em 2022, segundo a plataforma de cibersegurança, 72 milhões de credenciais de brasileiros foram vazadas. Somente nos 4 primeiros meses deste ano foram identificadas 39 milhões e meio de tentativas de acesso a dados. Segundo a empresa responsável pelo levantamento, este número corresponde anualmente às populações do Rio de Janeiro e Brasília somadas. O relatório indica que muitos sites e serviços online são alvos constantes de ataques cibernéticos, que exploram brechas de segurança para obter acesso não autorizado aos dados do usuário. É importante lembrar que a invasão de contas pode levar ao roubo de identidade, com os criminosos utilizando as informações pessoais para cometer fraudes financeiras ou outras atividades ilegais em nome da vítima. O estudo de cibersegurança orienta que os usuários tenham um papel ativo na proteção de suas informações pessoais. O ideal é você adotar boas práticas de segurança, como senhas fortes e únicas, atualizar com regularidade o seu software, além de se conscientizar dos possíveis riscos. De São Paulo, Leonardo Félix. E o ataque russo a um restaurante na Ucrânia, que deixou 11 mortos, causou revolta em vários países.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atacou o presidente russo Vladimir Putin e o chamou de pária. O presidente americano Joe Biden disse durante uma entrevista na Casa Branca que seu colega russo Vladimir Putin é um pária que está perdendo a guerra na Ucrânia. Biden afirmou que a Rússia está claramente perdendo a guerra na Ucrânia. O presidente norte-americano chegou a se confundir e falou guerra do Iraque ao invés de guerra da Ucrânia. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, por sua vez, acusou a Rússia de violar os protocolos de guerra após um ataque contra civis em um restaurante no leste da Ucrânia, que deixou 11 mortos e 3 cidadãos colombianos feridos. Petro escreveu em uma rede social que a Rússia atacou 3 civis colombianos indefesos. Essa é a primeira vez que Petro repudia publicamente o presidente russo. O colombiano se diz partidário de uma solução pacífica para o conflito. Mais cedo, o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia comunicou sua condenação mais enérgica ao bombardeio. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a prisão de um indivíduo no atentado. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou a participação da Rússia no ataque. Vamos falar sobre o tempo nessa quinta-feira? Bom, as chuvas continuam em algumas cidades do Nordeste, mas no sul e no sudeste do país, uma frente fria muda o clima e atinge com uma intensidade muito maior aí Santa Catarina, Paraná, São Paulo e o Rio de Janeiro. E essa frente fria vem pelo mar, então nas cidades litorâneas a previsão é de chuva. Vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. Começamos por Maceió, em Alagoas. A previsão é que o dia seja de sol com muitas nuvens durante o dia, mais períodos de céu nublado, com chuva a qualquer hora. A máxima pode chegar a 27 graus. Na região sul do país, o clima frio chegou com tudo. Em Curitiba, no Paraná, registrou 9 graus às 6 horas da manhã e a previsão é de que o dia seja nublado com garoa até a noite. A máxima deve chegar aos 16 graus, bem frio. E para finalizar, vamos conferir aqui em São Paulo. Na capital paulista, o tempo não muda tanto, tá bem parecido com o que a gente teve ontem. A previsão é de que o dia seja de sol, com muitas nuvens, mas com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em algumas regiões. A máxima pode chegar a 21 graus, diferente de ontem, que foi um pouco mais alta. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na Hit a notícia não para, daqui a pouco eu volto com mais informações e é às 11 horas. Não perca. Até mais.